Gazeta Entrevista é também um oferecimento especial do Guaraná Antártica. O Guaraná Antártica é distribuído aqui no Acre pela Acrebir, distribuidora Ambev para todo o estado. Guaraná Antártica, energia que contagia. O senador Jorge Viana é nosso convidado do Gazeta Entrevista de hoje. O homem está dando aula lá na Harvard Business School e na David Rockefeller, as duas escolas mais importantes da Universidade de Harvard, ali em Boston, nos Estados Unidos. Jorge Viana foi falar do Brasil do século XXI, os desafios para a sustentabilidade, e nos fala também um pouco do que está acontecendo no Senado, dos debates mais importantes na política nacional, e, é claro, os debates também da cozinha do PT, o PT que já começa a debater a sucessão municipal, a vislumbrar os nomes. Senador Jorge Viana, muito boa noite. Boa noite. Tudo bem? Bem, prazer estar de volta agora com o Código Florestal. Pois é. Tem a Comissão de Defesa Civil que eu estou presidindo. Agora eu estou Tem ralando vários já. temas aqui, inclusive dessas reuniões que o senhor realizou. E nessa viagem agora não fui dar aula, nada. Tive um privilégio de a segunda vez ir a Harvard, né? Eu fui para um seminário com muitos líderes. Estavam os líderes de todos os partidos de oposição, de situação da Câmara e boa parte do Senado, lideranças empresariais importantes e também funcionários públicos do governo, discutindo o que está acontecendo no mundo, que se desenvolve hoje, China, Índia, outros países. Países emergentes. Países emergentes e também como o Brasil deve fazer para se firmar no século XXI. Foi muito rico, usando a metodologia que eles fazem. Eu que gosto dessa parte de gestão, de planejamento, de empreendedorismo, para mim foi fantástico. Um presente de Deus ter ficado lá 2 dias e meio, e aí peguei um voo direto. Parei em Brasília, só deu para tomar um banhozinho e embarquei para o meu Acre aqui. Graças a Deus estou aqui com a família, com todo mundo. Um dos temas que, obviamente, estão muito ligados à questão do desenvolvimento do Brasil no século XXI, senador, é o novo Código Florestal brasileiro. E o senhor, que é o relator da matéria na Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle, como é que o senhor avalia o que já foi levantado no Senado, desde aquilo que veio da Câmara, e o que o senhor pensa de como vai ficar o Código depois de todos esses debates? Né? Olha, primeiro, de fato, você tem razão. Essa matéria, o Código Florestal, é o tema mais importante do Congresso Nacional esse ano. Tirando a reforma política, que é uma questão que está difícil de andar, mas o Código Florestal era disputado, a relatoria, por 82 dos 81 senadores e senadoras. Foi um desafio, para mim foi até uma coisa estimulante ter sido convidado pelo Rodrigo Hollenberg, presidente da Comissão de Meio Ambiente, para ser relator dessa matéria. Polêmica, chegou da Câmara contaminada politicamente, houve um confronto. Tem uma ruptura na base do governo, né? De certa forma, houve isso, quer dizer, ocorreram 2 votações na Câmara. Uma votação no relatório do deputado Aldo recebeu 410 votos, aliás 3. Uma de urgência da matéria, que foi 399 votos, estou falando em relação aos 513 deputados e deputadas. Uhum. E o texto básico recebeu 410 votos. Até aí tudo bem. Porque tem uma parte que está bem encaminhada já. Sem né? dúvida. Aí Só quando que aí chegou a emenda. A emenda 164, que é uma emenda que muda o texto básico, que altera, de fato, conteúdo, forma, e deixa uma margem para se questionar sobre se está passando a mão na cabeça de desmatadores, pessoas que meio que tornaram a destruição quase como uma profissão, ou se você mistura e trabalha com anistia. A própria presidente Dilma foi firme, falou, olha, o Brasil tem que ser responsável, o Brasil não pode pôr em risco, inclusive a produção da agropecuária, porque se a gente vota uma lei ruim do ponto de vista ambiental, ela também prejudica, porque os produtos brasileiros lá fora vão ser taxados, vão receber carimbo de produtos que vêm oriundos de áreas de desmate, por exemplo. De destruição. Exatamente. Né? Porque isso é um problema. Para a concorrência internacional, você vê que tem boicote para a carne brasileira. Já teve aquela do Canadá alguns anos atrás, que foi a Rússia. O próprio Blairo Maggi, que é o maior produtor de soja do mundo, falou, eu não quero isso de jeito nenhum. Aliás, o Blairo Maggi mudou demais a concepção dele. Ele está ajudando para entender isso. Então, a tal emenda 164, o que é que ela acontece? Ela flexibiliza. O que é isso? Ela afrouxa a ação em cima de áreas de preservação permanente, que são aquelas áreas que até pelo bem da água que a gente bebe, pela água que a gente usa na agricultura, pela vida que a gente precisa ter no planeta, você tem que cuidar e preservar. Você acha que o Senado derruba a emenda, senador? Eu acho que a emenda cai por si só, porque ela foi
fruto das madrugadas, já de uma pressão de última hora, não tem clima no Brasil. Nós temos o terceiro Código Florestal. O primeiro foi em 1934. O segundo em 1965. Não é possível, em 2011, que a gente vote um Código Florestal pior do que os outros que eram do século passado. Mas os ruralistas e até mesmo o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária aqui no Acre, Assuero Veronese, eu entrevistei logo após o fato e ele comemorou a aprovação da emenda do 64. Mas aí eles caíram, e o próprio Assuero, que eu tenho reunião marcada essa semana que vem, ele é um dos diretores da Confederação Nacional da Agricultura, a própria Cátia Abreu, eu já conversei com o Aldo, estou fazendo uma discussão, conversando, visitando o vice-presidente Michel Temer, fui lá pessoalmente, estou procurando um entendimento. Convencendo pelo argumento. Não, procurando um entendimento primeiro para que a gente possa sentar na mesa, para não ficar naquela coisa do combate dos ismos. Ambientalismo de um lado e ruralismo do outro. Isso é ruim para o Brasil, o resultado disso não será bom. E o próprio Assuero e outras pessoas estão reconhecendo que a emenda, ela, além de garantir o que eles queriam, que era resolver o passivo, resolver o problema, porque tem uma situação real. Tem muitos produtores, não adianta a gente querer... Tapar o sol com a peneira. Tapar o sol com a peneira. A verdade tem produtores, tem muita criadores... gente que foi multada e que nunca vai conseguir pagar. Que estão numa situação irregular, e eu como relator, eu como senador, vamos ter que encontrar uma solução para resolver isso. Mas a maneira de resolver isso não pode ser de tal forma que fique muito bom para quem descumpriu a lei e péssimo para quem cumpriu dentro da lei. Isso é igual a coisa do IPTU que eu fazia aqui na prefeitura, o próprio imposto. Você tem que tomar cuidado com isso. E a minha escola aqui de governo, de prefeitura de governo, se Deus quiser vai me ajudar. Tem como resolver, abrir a porta para quem quer vir para a legalidade possa vir, sair de uma situação irregular, sair dessa situação da insegurança jurídica, que é um fiscal chegar lá toda hora fazendo chantagem. Não, a lei tem que ser clara para que isso não aconteça. Ou seja, quem quer produzir e criar, possa produzir e criar com tranquilidade. Mas tudo isso tem que ser feito sem a gente estar destruindo o meio ambiente. Gente, nós estamos discutindo mudança climática. Eu estou numa outra comissão, que é a de Defesa Civil. O mundo está mudando a temperatura, está mudando o clima no mundo. Isso é verdade, são os cientistas que provam, não é que falam. E como é que isso está acontecendo? Está ficando mais extremo. Um lugar que tinha cheia está tendo muito mais cheia. O lugar que tinha seca está tendo muito mais seca. O lugar que tinha muito gelo agora está tendo menos gelo. O lugar que não tinha gelo está tendo mais... Isso muda. Isso mudando, se a gente não controlar, se a gente não equilibrar o planeta, quem mais vai se prejudicar é quem cria e quem planta. Porque são essas pessoas que precisam de uma chuva mais regular, de um sol mais regular. Ou seja, para a produção de alimentos é importante que a gente tenha uma proteção, um cuidado com o meio ambiente. Mas isso pode ser feito sem essa violência de ficar um de um lado dizendo que o outro não serve para nada e o outro. Então, vamos entrar pelo meio, fazer o meio ambiente sair ganhando e também criar segurança jurídica para quem quer trabalhar e produzir. Eu acho isso possível. Qual o prazo para o seu relatório, senador? Olha, do jeito que está, vai passar na Comissão de Constituição e Justiça, com o senador Luiz Henrique, que é do PMDB, ex-governador de Santa Catarina, relatando, vai para a Comissão de Agricultura, depois vem para a minha comissão. Mas isso demora quanto tempo? Nós vamos trabalhar isso o segundo semestre todinho, então já tem trabalho de sobra. Mas o propósito sobre isso é que a gente vote antes do final do ano, os produtores têm que sair dessa situação, estados e municípios têm que ter tranquilidade. Agora, dá para a gente separar e ter um programa que protege melhor os pequenos, a produção familiar, os ribeirinhos aqui da beira do rio, na Amazônia, não pode ficar com medo de uma ação do Ministério Público, de um fiscal, porque está lá com sua casa, na frente do rio, com sua canoa. Não, isso é uma ocupação tradicional, que tem que ser separada. O extrativismo, a ocupação na margem do rio São Francisco, a pessoa que está lá há séculos, vive ali pescando, esses têm que ser separados. Agora, a escala de atividades econômicas da agropecuária, nós temos que fazer de acordo com normas de lei. E o que está faltando para o Código também é uma política positiva. Nós temos que ganhar dinheiro com nossa floresta, a floresta é um ativo econômico, o Brasil tem a maior área de floresta tropical do mundo, tem 12% da água do planeta, e do ponto de vista da atividade florestal, nós participamos com menos de 4% do que o mundo negocia, ganha com floresta. Então, se a gente começar a ganhar dinheiro com floresta, o Acre, por exemplo, vai se beneficiar. A presidente Dilma lançou agora o Bolsa Verde, as pessoas que cuidam da floresta nos seringais vão receber R$100 por mês. Pagamentos por serviços ambientais, por isso preservar. É moderno. Então, o Brasil não pode fazer algo uma que lei... o senhor defendia há muito tempo já. O Acre está há 20 anos fazendo isso, agora vai virar lei, se Deus quiser. Senador, uma coisa muito importante. Desde que houve aquele desbarrancamento na região serrana do Rio, uma tragédia de proporções gigantescas na história do Rio de Janeiro, em Minas, enfim, também parte de São Paulo, o presidente Dilma estabeleceu como prioridade criar mecanismos de enfrentamento às consequências dessas tragédias naturais
e também mecanismos para prevenção, para que as pessoas não sofram, para que vidas sejam preservadas. O senhor presidiu em Manaus, na sexta passada, a terceira diligência da Comissão Temporária de Defesa Civil do Senado, para saber como os governos, os municípios e os órgãos de defesa civil da Amazônia lidam com esses desastres naturais. A pergunta é, existem mecanismos sendo criados efetivos, eficientes, senador, e qual é o seu papel nisso daí? Pois é, parece uma coisa. Quando eu cheguei lá, eu falei, não é possível, a gente tem as cheias aqui, pessoas sofrem. O socorro, no caso aqui de Rio Branco, do Estado, é um exemplo, a própria ação da Prefeitura e do governo. Agora vi o governador Tião Viana, o prefeito Angelim, fazendo um trabalho fantástico. Estava organizado, quando chegou a água, as pessoas saíram para o lugar certo, deu tudo certinho, mas não é assim no Brasil não. Tem muitos municípios que estão vivendo verdadeiras tragédias, as famílias ficam sozinhas, contam com o trabalho voluntário de pessoas. Por coincidência, eu cheguei lá e propus isso. Olha, boa parte dos desastres naturais acontece em função da ação do homem. A gente vai lá para a beira de um córrego, depois o córrego enche e alaga e as pessoas perdem tudo que tem. Vai para a encosta do morro, o morro desmorona e leva as casas também porque foi desmatado. Agora eu sou relator do Código Florestal. Uma coisa tem a ver com a outra e a Comissão de Defesa Civil, que eu sou presidente e proponente, por exemplo, nós chegamos no Rio de Janeiro, tem um centro de monitoramento do Rio de Janeiro agora, porque o Rio de Janeiro... mundo todo. Um exemplo, foi montado em um ano. Fizeram um radar, um ano. Montaram com radar, o prefeito nos recebeu, mostrou tudo para nós. Quer dizer, o Brasil não tem hoje. Hoje, na internet, a gente acessa para saber se vai chover amanhã ou não. Mas não tem um programa oficial no Brasil de prevenção. Olha, vai chover mais em tal lugar, vai fazer seca em tal lugar, vamos começar a tomar medidas, vamos tirar as pessoas, os animais, salvar a vida. Hoje o Brasil não aguenta uma chuva forte, as cidades brasileiras. Então, gente, moralizar isso, criar um programa preventivo, a ONU já está propondo isso. Então essa comissão está indo super bem, em Manaus foi fantástico. Vou fazer um evento aqui em Rio Branco, provavelmente dia 1º, para a gente discutir com Defesa Civil isso, aí eu venho sozinho. Dia 2 nós vamos fazer um programa aqui com o senador Wellington Dias, ex-governador do Piauí, sobre royalties do petróleo. Vou chamar o Tião para a gente estar discutindo isso, como é que o Acre pode sair de receber 8 milhões por mês, por ano, de royalties de petróleo, e com o pré-sal pode chegar a 500 milhões, sem prejudicar o Rio de Janeiro. Como é que a gente faz? Nós estamos numa luta, eu, o senador Aníbal e outros, para ver se a gente consegue fazer uma coisa que não seja injusta para o Rio, mas que seja boa para cá. E essa parte de defesa civil, ela é fundamental, porque o Brasil precisa virar uma referência mundial de defesa civil, como é o Japão hoje, como é o Chile, como é a Espanha, como é o Canadá, como o próprio Estados Unidos é. Então, se a gente treinar pessoas, botar o dinheiro certo, criar uma espécie de Força Nacional de Defesa Civil no Brasil, o Brasil vai virar uma referência, vai salvar vidas e, se Deus quiser, vai ter valido a pena ter feito esse trabalho no Senado. Gente, tem muita coisa para eu debater com o senador Jorge Viana, a gente vai dar uma paradinha para o intervalo, mas nós voltamos daqui a pouquinho com muito mais, inclusive com os debates internos do próprio PT e da Frente Popular. Logo após o intervalo a gente volta, até já.